Nossa pesquisa vai falar sobre a influência dos fatores estressores externos na gravidez e as consequências no desenvolvimento do autismo. Foi realizada por mim, e Maressa, minha colega Larissa, e graças à CNPq, à FAPDF e ao CEU. O transtorno do espectro autista, também conhecido como autismo, e é caracterizado por uma limitação de interação social, de comportamentos estereotipados, alteração na comunicação, e tem uma etiologia não muito bem definida, mas sabe-se que ela é multifatorial. E é muito importante a pesquisa nessa área, porque a prevalência do transtorno tem crescido 15% ao ano, e durante as pesquisas a gente pode observar a maior incidência desse TEA em crianças cujas mães tinham passado por algum fator estressor durante a gravidez. Então, o objetivo aqui é analisar a prevalência desses fatores estressores na gravidez, a associação deles ou não, quais são os estressores, o perfil epidemiológico das mães e fomentar mais pesquisas sobre o assunto. Fizemos um estudo epidemiológico no COMP, em Brasília, com mães de crianças com diagnóstico de TEA entre 4 e 12 anos, nos meses de abril a julho de 2023, e foi dividido em 3 períodos de questionário. Uma entrevista inicial, um questionário falando sobre os eventos de vida que produzem estresse e uma escala, por fim, de estresse percebido, que é o PSS-14, que foi adaptado para a nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela foi aceita pelo Comitê de Ética, tanto do CEUB quanto da FEPEX. Então, como primeiro resultado, a gente tem a idade materna e paterna no momento da concepção, e observou que teve uma predominância, né, dessa idade acima de 31 anos nos pais que fizeram a entrevista. Então, a gente viu que isso corrobora com a hipótese de que há sim um aumento de prevalência do TEA de acordo com a idade. Em relação ao tempo de gestação, 93,5% foram partos a termo, apenas 6,5% foram prematuros e nenhum com pós-datismo. E vai contra o que a gente estudou na revisão bibliográfica, de que há uma maior prevalência de TEA em trabalho de parto prematuro. Então, precisa de mais pesquisas nessa área. Em relação às complicações de parto, 19,4% relataram complicações no parto e 1/3 tinha relação com sofrimento fetal e hipóxia, o que vai de encontro com as hipóteses de que há sim complicações associadas a trauma, isquemia ou hipóxia e o desenvolvimento do TEA ser favorecido. Em relação ao histórico gestacional, a gente pode ver que mais da metade, 53,3%, tiveram apenas uma gestação. Então, vai também de encontro com o que a gente viu de que o índice de transtorno do espectro autismo diminui à medida que a paridade dos pais aumenta. Em relação a diagnósticos prévios na família, 51,6% relatou que tinha diagnóstico de TEA na família, sendo mais comum entre primos. E uso de medicamentos, 29% afirmou que usava medicamento de uso contínuo, mas apenas uma fez referência à fluoxetina, que foi um medicamento que foi destacado nas pesquisas que tinha associação com o aumento do TEA. Então, isso também precisa de mais estudos na área para poder esclarecer a questão dos outros medicamentos e da fluoxetina em si. Com relação ao baby blues, a depressão pós-parto, 35,5% das entrevistadas tiveram depressão pós-parto ou baby blues, e segundo a teoria da programação fetal, os estresses na vida pré-natal eles podem ser aliviados de acordo com o apego e a sensibilidade que a mãe tem nos primeiros dias de vida da criança, e no caso da depressão pós-parto e do baby blues, esse apego, essa amenização, ela é prejudicada. Então, isso pode corroborar sim com o desenvolvimento do TEA nessas crianças. Em relação a condições de vida, de saúde, que impediram de realizar alguma atividade habitual ou internações médicas, foi visto que 12,9% tiveram alguma condição debilitante, então não foi um índice muito elevado. 16,1% tiveram hospitalizações, e a maioria dessas hospitalizações e internações foram feitas durante o segundo e terceiro trimestre. E esse dado vai de encontro com os estudos que falam que eventos estressores durante esses 2 trimestres da gestação são mais perigosos e acabam acarretando mais risco para a mãe e para o bebê, principalmente. O luto não foi observado com significativa porcentagem na nossa pesquisa, apenas 3,2%, e nenhum estudo também comprovou a relação do luto com o desenvolvimento do TEA nas crianças. Em relação às dificuldades financeiras, mudança de casa contra a sua vontade, rompimento amoroso, divórcio, atos de violência verbal, sexual, física ou psicológica, apesar de ter uma baixa associação, em torno de 20% das vezes, das entrevistadas, foi de encontro com as pesquisas que a gente fez em relação a eventos de estresse nessa área e o desenvolvimento de crianças com autismo. E aqui a gente pode ilustrar em quais períodos que esses atos aconteceram. Então, a gente pode ver que em quase todas as pesquisas a maior incidência ocorreu entre o segundo e terceiro trimestre, e também isso foi observado no nosso questionário com as mães entrevistadas. E isso corrobora também para que nesse período o risco seja maior para desenvolvimento de distúrbios neurocomportamentais, caso a mãe passe por algum evento estressor. E em relação à violência, de todas, a que obteve maior prevalência foi a psicológica, com 63% dos casos. E por último, o score da escala de estresse percebido pôde mostrar que sim, a média geral de estresse das mães na pontuação de escala de estresse foi 30,48%. E quando comparado com outra pesquisa que fez um estudo similar, utilizando o mesmo questionário, a gente pode ver que as mulheres da nossa pesquisa obtiveram 6 pontos a mais do que as 1.200 mulheres dessa outra pesquisa, que também utilizou o PSS-14, mostrando que sim, as mulheres do nosso estudo tiveram uma maior
exposição ao estresse durante a gestação. Então, como a gente pôde ver, a idade dos genitores, complicações no parto, depressão, pós-parto, rompimento amoroso, paridade, histórico familiar, internações e problemas de saúde colaboraram com uma maior incidência do TEA no nosso estudo. Com perspectiva futura, a gente pôde observar que a necessidade de pesquisas em relação ao TEA, prematuridade, ao enfrentamento do luto na gestação, a situações de estresse como roubo na gestação, uso de medicamentos e, claro, um estudo mais aprofundado sobre a questão genética e a associação com TEA, com estudos genéticos, com uma amostra maior de pessoas. E, por fim, é isso. Muito obrigada.